Oi, tudo bem? Meu nome é Clima Christian Barbosa e eu vou ensinar você a escrever um texto dissertativo argumentativo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu peço que você assista a parte 1, em que eu ensino como estruturar a introdução. Aproveito esse momento também para pedir para vocês, segue a gente lá no Instagram, é @vero_redacões. Bora lá! Hoje a gente vai tratar do desenvolvimento, que assim como a introdução apresenta três momentos. O primeiro é o tópico frasal, o segundo é o desenvolvimento da ideia, do parágrafo, e o terceiro é o fechamento. Mas vamos ver isso detalhadamente. O tópico frasal ele tem que conter um conectivo, o tema e uma causa ou uma consequência que você apontou lá na introdução da sua redação. Depois você precisa detalhar essa ideia. E tem duas perguntas que te ajudam nisso. Você pode perguntar o que é, aí você insere a causa ou consequência mencionada antes, ou por que, aí insere a causa ou consequência, ocorre. Só que você não pode parar por aí. Você tem que fundamentar, você tem que mostrar que isso é verdade. E como que você faz isso? Você tem que responder a pergunta com base em quem ou com base em que. Feito isso, você fecha o parágrafo. E como que você fecha o parágrafo? Respondendo a pergunta: qual a relação disso tudo com o. Aí você insere o tema. Mas bora ver isso na prática, para poder ficar mais claro. Vamos continuar com o tema pobreza menstrual em presídios. Então, meu tópico frasal tem que ter o conectivo, tem que ter algo retomando pobreza menstrual em presídios e algo retomando o meu primeiro argumento que eu mencionei lá na introdução, que é androcentrismo. Então, eu escrevi assim: diante desse cenário, é preciso considerar a exclusão político-social das mulheres como agravante do problema. Repara só o que eu fiz aí. O conectivo eu tenho, diante desse cenário. A retomada de androcentrismo, né, que é o meu argumento ou minha causa, eu também consegui, por meio de exclusão político-social das mulheres. E por fim, o tema, né, pobreza menstrual em presídios, eu estou retomando por meio de problema. É isso, gente. Eu não posso repetir palavras em excesso na redação. Eu tenho que evitar ao máximo repetir vocábulos. Então, preciso recorrer a palavras relacionadas ou quase sinônimos. Depois, eu preciso detalhar essa ideia. Então, eu tenho que responder a uma dessas duas perguntas: o que é androcentrismo ou por que androcentrismo ocorre? Só que eu não posso parar por aí, eu tenho que fundamentar. Então, também tenho que responder com base em que ou com base em quem. Respondendo essas perguntas, eu tenho o seguinte: segundo a história, esse comportamento, que privilegia os homens e mantém a soberania masculina, remonta à Grécia Antiga, onde o sexo feminino, por vezes, não gozava de representatividade, nem de certas garantias legais. Pronto, respondendo duas perguntas, eu já tenho metade do meu parágrafo de desenvolvimento. Antes da gente continuar, quero pedir para vocês para deixar o gostei, porque isso ajuda demais no meu trabalho e me incentiva a postar mais vídeos aqui. E também faço convite. Segue a gente lá no Instagram para poder acompanhar conteúdos exclusivos sobre redação. Bora agora finalizar esse parágrafo? Então é só a gente responder a seguinte pergunta: qual a relação disso tudo com pobreza menstrual em presídios? E como resposta coloquei assim: atualmente, essa situação ainda persiste, sendo manifesta pelo veto parcial ao projeto de lei que prevê a distribuição de materiais de higiene a mulheres em situação de vulnerabilidade social no país, dentre elas detentas. Pronto! Só com base nessas perguntas eu já consegui formular um parágrafo de desenvolvimento. E aí eu quero perguntar para vocês: e o parágrafo seguinte do desenvolvimento? Como que você escreveria? Deixa aí para mim nos comentários. E é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, se foi uma forma nova de aprender redação, compartilhe então com seus amigos para que mais pessoas saibam desse método. E segue a gente lá no Instagram, @vero_redacões. Obrigado por ter assistido até aqui.